Fala, minha galera do YouTube! Fala, minha galera do Spotify! Podcast do Professor Alan Vinícius, episódio de número 68. Vamos falar mais uma vez sobre uma temática extremamente relevante para o aumento de produtividade, para o aumento de performance no cenário de concursos públicos. Vamos que vamos, meu povo, vamos que vamos. Se você está no Spotify, já deixa efetivamente a sua inscrição, se inscreve no podcast, ativa as notificações e já deixa as 5 estrelas. Como é que faz para deixar as 5 estrelas? Vai nos 3 pontinhos e escolhe especificamente as 5 estrelinhas, tá certo? Fechado? Se você está no YouTube, segue o canal do Professor Alan Vinícius e ativa as notificações. E por que você deve fazer isso nas duas redes? Porque todo santo dia você vai ter acesso a um material novo 100% focado em aumento de produtividade e em aumento de performance nos estudos para concursos públicos. Então vamos que vamos. Meio-dia tem material novo, tem resolução estratégica de questões. Nós temos aulas ao vivo no YouTube semanalmente. Então vamos nessa. Gente, hoje vamos falar exatamente sobre o seguinte, sobre o volume de conteúdos que você precisa estudar e, naturalmente, você vai precisar fazer isso encaixando na sua rotina. Como é que efetivamente você consegue encaixar tantos conteúdos dentro dessa rotina tão corrida da vida contemporânea? E é exatamente aí que nós iniciamos o episódio de hoje com uma pergunta: o que fazer para estudar tantos assuntos? Essa é uma das perguntas mais recorrentes nas minhas redes sociais, seja no Instagram, seja no WhatsApp, seja no Telegram. É uma pergunta muito comum. E aí vem um detalhe: a delimitação do conteúdo programático é fixada, você precisa entender isso. Onde é que você enxerga qual é o tipo de conteúdo, qual é o volume, qual é a quantidade de conteúdos, de assuntos que você precisa estudar? A delimitação do conteúdo programático, gente, relacionada a um certame, relacionada a um concurso público, está presente em um documento, e este documento é chamado de edital, tá certo? Ou seja, quando a gente fala de um edital, esse edital ele pode ser chamado de lei interna do concurso. Quando eu falo lei interna, claro que ele tem que respeitar todas as diretrizes legais, todas as diretrizes constitucionais, porém quem define o regramento é esse edital. E aí, naturalmente, vai surgir a pergunta: professor, e se o edital não estiver publicado, o que fazer? Eu preciso esperar o edital ser publicado para iniciar os meus estudos de uma forma estratégica, de uma forma organizada? A pergunta é excelente, mas a resposta é efetivamente algo que você vai adorar. A resposta é um não. Você não precisa esperar o edital ser publicado para iniciar a preparação. E por que eu digo isso? Porque você vai precisar diferenciar dois grandes momentos. Um momento em que você tem mais tempo e um momento em que você tem menos tempo. Quando eu falo mais ou menos tempo, não é na sua rotina, é entre efetivamente um start, ou seja, uma linha de início e a realização da prova. Quando nós já temos edital publicado, nós já teremos a data fixada da prova. E a partir do momento que você tem uma data fixada para a prova, o tipo de estudo ele precisa ser um estudo diferente, porque precisa dar tempo de você, a depender do seu objetivo, revisar todos os conteúdos, fazer exercício de todos os conteúdos, analisar, ou seja, efetivamente aprender a teoria de todos os conteúdos. Então, se você tem um processo em que o edital já está publicado, você tem um espaço curto entre esse edital e a prova. Esse estudo nós chamamos de estudo intensivo. Então, o estudo intensivo é aquele em que já temos um edital publicado. Só que qual é a grande recomendação? Que você desenvolva um estudo chamado de extensivo. E o que é o estudo extensivo? É aquele que ocorre sem um edital publicado. E por quê? Eu vou fazer uma correlação com o atletismo. Uma coisa é o ritmo
que você corre uma maratona. Outro ponto completamente diferente é um ritmo que você corre uma corrida de 100 metros ou uma corrida de 200 metros. A velocidade, ou seja, a intensidade de uma corrida de 200 metros, de 100 metros, é muito maior do que a intensidade de uma maratona. Agora, não confunda. A maratona exige de você outros atributos, porque como a maratona é um espaço muito maior, mais 40 quilômetros, você vai precisar ter muito mais resistência. Então, note que a característica, note que a qualidade que a preparação lhe exige são qualidades diferentes quando eu estou falando de uma maratona e quando eu estou falando de uma corrida de 100 metros. O mesmo acontece no cenário estudantil. Quando nós estamos falando de um estudo extensivo, de um estudo sem edital publicado, nós estamos falando de uma maratona. E essa maratona requer que efetivamente você tenha a resistência necessária. Não só a resistência, você precisa saber o que fazer para conseguir desenvolver os seus estudos, porque nós não temos o edital. Então, quando nós não temos o edital, vai surgir a pergunta natural. Eu me baseio por onde, professor, para desenvolver os meus estudos? Então, o estudo extensivo, ou seja, aquele sem edital publicado, requer a elaboração de um edital. E é esse edital que está sendo elaborado por você, está sendo elaborado pelo profissional que lhe acompanha, é chamado de edital guia. Então, o que é um edital guia? Ah, quando a gente raciocina, é um documento que é produzido, ou seja, ele é criado para que você desenvolva os estudos de uma forma eficiente. E por que que ele é um fator-chave? Porque pensa comigo, se você tem um volume acentuado de conteúdos para estudar, é melhor que você estude de uma forma mais espaçada, ou seja, hoje um pouquinho, amanhã mais um pouquinho, amanhã já um volume médio e por aí vai, do que você sempre estudar todos os dias no limite do tempo que você tem disponível. Parece claro. Estudar de forma gradativa vai gerar, inclusive, uma maior assimilação desse conteúdo programático. Então, é por isso que é fundamental que você desenvolva o estudo de forma extensiva. Só que tem um detalhe aí. Qual é o primeiro passo especificamente para estudar os assuntos? Você efetuar o primeiro passo está relacionado à identificação. Por que eu falo em identificação? É importante que você saiba quais são as disciplinas que você precisa estudar. Por quê? Porque, por exemplo, se você vai estudar para a área administrativa, carreira administrativa, você não vai estudar, como regra, direito penal e direito processual penal. Agora, é inimaginável você pensar em uma preparação que envolva a carreira policial e você não ter direito penal e direito processual penal. Isso acontece também quando você vai desenvolver assuntos, por exemplo, da área jurídica. Então, você sabe, existe uma linha base em que envolve direito civil, direito processual civil, direito penal, direito processual penal, direito constitucional, direito administrativo. Então, esse é um tipo de característica que em nada se assemelha, por exemplo, se você vai estudar uma carreira bancária, que vai ter lá conhecimentos bancários, que vai ter a linha de matemática financeira, que vai ter a linha de matemática, que vai ter a linha de informática, que vai ter a linha de atendimento, seja atendimento bancário na parte de legislação, seja na parte de administração. Então, o tipo de conteúdo é diferente a partir da carreira que foi escolhida, da área que você quer desenvolver. Então, não adianta você buscar a montagem de um edital guia se você ainda não definiu a área que você almeja. Professor, e como é que define essa área? Você vai precisar entender, conhecer as carreiras existentes, para a partir desse conhecimento você tomar uma decisão. É lógico que em um outro podcast eu posso lhe ensinar como essa decisão pode ser feita de uma forma mais assertiva. Mas no primeiro momento, você vai levar em conta a jornada de trabalho, você vai levar em conta o tipo de função que vai ser exercido, você vai levar em conta especificamente
o tipo de disciplina que será objeto de abordagem na preparação, são aspectos que efetivamente você precisa desenvolver para chegar lá, para atingir o resultado que você tanto quer. Aqui é necessário que você entenda uma coisa. É algo que precisa estar claro aqui. E se não tiver claro, a tendência é que você tenha uma frustração acentuada por trás da outra. Entenda, para você vencer um volume acentuado de conteúdos, você precisa ter estratégia de organização. Parece uma loucura você pensar em ter resultados diferentes se você executa os estudos da mesma forma, desde que estava lá no tempo de escola, passando pelo tempo de faculdade e até pelo tempo que você já estuda para concursos públicos. O estudo para concurso ele é diferente do estudo de faculdade, ele é diferente do estudo de universidade, ele é diferente do estudo para mestrado, doutorado, é diferente de um estudo lá da época da escola, principalmente porque todos eles só dependiam de você. Quando eu falar, eu quero ter umas boas notas na faculdade que eu consigo passar. Só depende de você. Se você atingir o mínimo, você não é eliminado. Na escola também foi assim. No mestrado também foi assim. No doutorado também foi assim. A depender da sua formação, em algumas áreas para que você pudesse ter acesso à carteira profissional também foi assim. É o caso, por exemplo, da OAB. Então, no estudo para concurso, não. Além dele ser eliminatório, ele é classificatório. Ou seja, você precisa ter cada vez mais uma melhor pontuação para que você esteja à frente e esteja apto ou apta a ter a vaga que você merece. Só que para isso, você precisa ter o foco organizacional. E este foco, ele estará pautado em 4 itens. Você precisa saber as disciplinas a serem estudadas, os temas dessas disciplinas, os subtemas e o tipo de estudo. Ou seja, o estudo de teoria para aprender o conteúdo programático. O estudo de questões para você consolidar o que você aprendeu. O estudo revisional para você fixar o que você aprendeu e que você consolidou. Então, é extremamente importante que você cumpra cada etapa. E existem técnicas para isso. Então, se hoje você senta para estudar, mas se sente perdido ou perdida, não sabe efetivamente escolher uma carreira, não sabe efetivamente quais são as disciplinas dessas carreiras, você terá 2 opções a partir daqui. Ou você se especializa efetivamente em desenvolver este processo, e talvez para isso você precise ter um tempo que talvez hoje você não tenha, ou você busca um profissional especializado para fazer isso. Por exemplo, quem efetivamente é acompanhada ou acompanhado pelo professor Luiz, eu monto o edital guia. Eu trago a linha estratégica do momento em que você vai estudar teoria, do momento que você vai resolver questões, do momento que você vai fazer revisões, ou seja, todo desenvolvimento estratégico é feito por um profissional. Isso tem a ver com um processo chamado de processo de consultoria. Atrelado a este ponto, eu ajudo os estudantes ou as estudantes a conseguirem vencer a procrastinação. O que é essa procrastinação? É você deixar para depois o que você deve fazer hoje, alinhando efetivamente as técnicas aos aspectos de cunho efetivamente emocional que você precisa desenvolver, aos recursos que você tem, quais são as interferências que hoje impedem você de progredir. Aí já é um outro processo, é um processo de coaching. Então, são 2 processos diferentes. É um processo de consultoria para que você efetivamente tenha um plano de estudos elaborado por mim, que você seja acompanhada por mim. Outro ponto diferente é o processo de coaching, na qual eu também tenho uma formação internacional, está relacionado exatamente ao quê? A você alavancar o seu processo comportamental, utilizando os recursos que você tem, sempre sendo potencializados e minimizando as interferências para que você atinja o resultado que você tanto almeja, que você tome as decisões corretas, que você saiba exatamente o passo a passo comportamental para atingir o que você tanto sonha. Então, se efetivamente você precisa de ajuda, seja nesse processo de criação do plano de estudos, bem como no desenvolvimento, no acompanhamento desse desenvolvimento, assim como o processo de efetivamente lhe conduzir num passo a passo até você atingir um resultado, vencendo a procrastinação que talvez hoje lhe acompanhe,
Eu vou deixar um link na descrição deste episódio. Esse link consta do meu WhatsApp, é o 719-9381-1035. Neste WhatsApp, o que você vai fazer? Você vai mandar uma mensagem dizendo assim, professor, preciso de ajuda profissional para entender o meu perfil estudantil. Então, aqueles mega comprometidos, mega blaster comprometidos, eu vou desenvolver efetivamente uma análise de perfil estudantil para entender o seu momento e as soluções educacionais que mais lhe cabem, para que você consiga efetivamente atingir a tão sonhada aprovação. Então é o 719-9381-1035. Eu vou repetir, 719-9381-1035. Detalhe importante é que nós temos aqui neste podcast uma grande missão. Você vai clicar nesse momento no botão de compartilhar e você vai encaminhar para uma pessoa. Você vai encaminhar, vai abrir o WhatsApp e vai escolher uma pessoa para você encaminhar este episódio, porque a gente está falando aqui de produtividade. E produtividade nós temos em todos os campos da vida. Então, certamente, apesar de eu trazer exemplos relacionados ao campo estudantil, não tenha dúvidas que isso vai estar também atrelado ao desenvolvimento de outras áreas da vida. Ainda nesse sentido, é fundamental que você externe exatamente os impactos que cada episódio proporciona para você. Sabe por quê? Porque isso vai representar o seu grau de evolução. Então, neste momento, escreva aqui nos comentários efetivamente quais são as dificuldades que você tem neste processo de vencer cada tipo de conteúdo. Ou seja, esse volume de conteúdos, o que representa para você? Eu tenho várias pessoas aqui que eu mentoro, que eu acompanho. Então, se você está aqui e hoje você sente um cenário diferente de como era antes, coloca aqui nos comentários como é que era e como é que está sendo agora. De fato, esse ambiente precisa ser um ambiente fortalecedor para que você possa inspirar outras pessoas. Combinado? Um grande abraço, estamos juntos e amanhã, impreterivelmente às 6h06 da manhã, nós teremos o episódio de número 69. Um grande abraço, estamos juntos e até lá. Valeu! Rumo à sua aprovação!